Boa noite, amados. Um dia maravilhoso que nós passamos. Não foi? Nem quente, nem frio. Bem gostoso, né? Parece que maio, melhor mês para Goiânia, né? Para estar aqui, né? Estou achando muito bom. Muito bem, então, antes de iniciar a nossa aula hoje à noite, na 14ª lição, na página 243, 243, e a 14ª lição sobre relacionamento conjugal. Mas antes de abordar, vamos fazer uma pequena revisão daquilo que foi falado ontem. Lembra que na 12ª lição, nós havíamos abordado o assunto de perdão e reconciliação e arrependimento. E nós havíamos abordado também a palavra confessar. Agora, o que nós aprendemos ontem é o seguinte, que na primeira lição, ou seja, a 12ª, que é a primeira parte, 2 elementos essenciais. Nós devemos entender nosso problema da perspectiva bíblica, no nível do coração, no nível de ação e no nível de sentimento. Então, nosso problema aparece justamente no nível de sentimento, mas o problema mesmo está no coração. O sentimento indica algo do coração. A nossa ação demonstra com mais precisão o que está acontecendo dentro do nosso coração. Então, no aconselhamento bíblico, nós trabalhamos justamente pela palavra no nível do coração do homem, ou seja, de dentro para fora. E nós havíamos abordado também, segundo elemento, tem solução para o problema. E isso fornece esperança bíblica para nós. E quando nós abordamos o assunto de perdão, alguns irmãos não sabiam que era uma moeda de 2 lados. Ou seja, se a pessoa não arrepender, é para você perdoar de coração. Como Jesus havia feito quando ele falou a seu pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Mas ele concedeu somente perdão para o ladrão ao seu lado, porque ele arrependeu. Nós vimos a mesma coisa no caso de Estevão. Ele estava sendo apedrejado. Ele perdoou de coração, mas ele não podia conceder perdão porque não houve arrependimento. E nós entendemos que para você ter reconciliação, ou seja, para ter amizade novamente com uma pessoa, deve haver sempre perdão. Alguém tem que arrepender-se, outro tem que perdoar. Agora, sem arrepender-se, então a reconciliação não acontece. E nós entendemos que isso requer novamente arrependimento genuíno, onde a pessoa muda não somente de mente, mas de prática. Tem muita gente que arrepende só no modo de pensar, mas não chega a agir. Então nós devemos agir de acordo com aquilo que nós pensamos sobre arrependimento. Então, em vez de agradar a si mesmo, é para você agradar a Deus. Então, isso sempre é a meta do crente, segundo Coríntios 5:9, que nossa meta, nosso alvo, é para agradar a Deus, não às pessoas. Mas eu devo ser uma pessoa agradável às pessoas, mas eu não tenho como agradar todo mundo. Mas eu preciso ser uma pessoa agradável. E depois nós passamos para a 13ª lição, onde nós abordamos mais o assunto do amor, como aprender a amar seu próximo. Onde nós havíamos abordado diversos assuntos, e um assunto principal foi como se comunicar com as outras pessoas. Lembra que nós havíamos abordado diversas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, para que nós possamos ter justamente aquele desejo de ser honesto para o nosso próximo, falando em amor. E nós entendemos que nós devemos ser atualizados, ou seja, vamos tratar o problema de hoje mesmo. O que acontece com muitos casais
eles começam a procurar tratar problemas do passado que não dá como resolver o que foi feito. Mas precisa arrepender, precisa também o quê? Precisa perdoar. Daí vai para frente. Então nós entendemos também que nós devemos atacar pessoas, não, atacar problema, e não a pessoa. E nós devemos agir biblicamente em vez de reagir não biblicamente. Ou seja, eu preciso aprender a responder para as pessoas depois de ter refletido sobre a minha atitude para com ela. E depois eu preciso rever os fatos para eu poder entender como eu devo responder para ela. Agora, tudo isso aí que é interessante é a ordem das lições. Porque lembra que desde a 9ª lição até a 13ª lição nós estamos tratando problemas pessoais, interpessoais. E agora nós estamos começando a tratar justamente o quê? Nós estamos tratando o problema, ou seja, relacionamento conjugal. Agora, vai para a página 243, e algo que eu acho interessante para entender antes de qualquer outra coisa, que nós estamos vendo mais uma vez a primeira parte, veja bem, relacionamento conjugal, parte número 1. E isso significa 2 elementos essenciais. Entender seu problema da perspectiva bíblica, 3 níveis: coração, ação e sentimento. E solução, esperança bíblica. A segunda parte, ou seja, nesse caso, a 15ª lição, nós vamos abordar mais 2 elementos: mudança bíblica no modo de pensar, falar, agir. E nós vamos abordar também a prática bíblica, que resulta em mudanças permanentes. Ou seja, para você adquirir mudanças permanentes, você tem que ter um plano. Esse plano chama-se plano diário. Então, todo dia, quando eu levanto, eu falo comigo alguns trechos bíblicos. Antes de colocar meus pés no chão, eu estou já citando trechos bíblicos para a minha vida, concernente às áreas que são mais difíceis para mim, para preparar meu modo de pensar durante o dia. E isso se chama, então, plano diário. Mas também tem aquele plano, chama-se plano de tentação. O plano menor, porque na hora que você está sendo tentado, você precisa ter algo rápido para você agir biblicamente em vez de reagir. Agora, quando se trata relacionamento conjugal, uma coisa interessante, a parte do Senhor casamento pode ser um desastre. Mas por que será? Porque o que acontece é que os 2 passaram um tempo como solteiros. Os 2 já tinham seus problemas e agora, juntando, começa a criar outros problemas baseados no problema que tinha quando entrou no casamento. Então, o que acontece é que, às vezes, um cônjuge tem justamente uma criação diferente do que o outro cônjuge. Então, esse aqui do lado esquerdo está dizendo o seguinte: tem que ser do meu jeito. Nós vamos tratar a parte financeira desse jeito porque meu pai me ensinou. Mas ele, por sua vez, ele vai espera aí. A minha criação foi melhor do que a sua. Nós vamos tratar a parte financeira do jeito que meu pai me ensinou. Agora, por outro lado, também tem pessoas que não foram ensinadas nada. Então, quando não tem sido ensinado nada sobre a parte financeira, vai ter problemas na vida conjugal. Porque o que acontece é que a pessoa não sabe manejar a parte financeira, que demonstra falta de quê? Maturidade. Lembra que eu falei para vocês ontem? Que quando a pessoa não sabe manejar a parte financeira, então ela não tem maturidade. E quando ela não está se comunicando corretamente da maneira bíblica, mais uma prova que ela não tem o quê? Maturidade. Então, quando você está tratando o problema de relacionamento conjugal, nós entendemos que tem decisões financeiras e nós temos também justamente como nós vamos educar nossos filhos. Que seria o modelo para nós? E tem outra coisa além disso, tem a questão de férias.
Às vezes o casal não concorda concernente às férias. E tem outro problema. O ministério na igreja, se a pessoa é convertida. Então percebe que tem diversas coisas que contribuem para o desastre na vida conjugal. Então nós devemos entender também que às vezes o casal, seja o solteiro, pensa que não precisa dessa aula porque não é casado. Mas eu digo que o solteiro precisa mais pelo seguinte, porque vai casar. Não é bom saber como lidar com problemas antes do casamento? Agora, a maioria de nós aqui, o que acontece, ninguém nos orientou como nós devemos lidar com problemas biblicamente em nossa vida, na vida conjugal. Então, isso é uma falha, muitas vezes, da igreja. Porque ela não fornece justamente como se lidar com problemas de uma forma bíblica. Então, por esse motivo, nós tratamos primeiramente problemas pessoais. Depois nós fomos para o problema de ira e amargura. Nós tratamos também o assunto de perdão, reconciliação, arrependimento, confissão. Nós havíamos abordado também diversos assuntos voltados para como nós devemos amar nosso próximo. Agora, nesse caso, nós estamos tratando justamente a vida conjugal. Agora, o que é interessante é que na palavra de Deus só tem 11 trechos bíblicos que tratam o assunto conjugal. E tem um livro, chama-se Livro de Cantares, que pode ser utilizado também porque trata a vida conjugal. Mas o restante da Bíblia, será que nós vamos deixar de lado? Porque só tem 11 trechos bíblicos para tratar a vida conjugal? Não. Pelo seguinte, que a Bíblia fornece para nós, de Gênesis a Apocalipse, justamente princípios bíblicos para você lidar com seus problemas da perspectiva bíblica e para você adquirir soluções para a sua vida que você encontra na palavra de Deus. E além disso, você percebe que a própria palavra de Deus fornece esses princípios para você saber se comportar de uma maneira que agrada a Deus e é uma bênção para outra pessoa. Então, durante essas duas aulas hoje, eu vou tratar trechos bíblicos que não tem nada a ver com a vida conjugal, mas tem tudo a ver com a vida, que pode ser também utilizado na vida conjugal. E para aqueles que não são casados, nós vamos abordar assuntos na vida conjugal que também cabe a solteiro, menos a parte sexual. A única coisa que se trata que não pertence ao solteiro é a parte sexual. O restante é para todos. Agora, veja comigo novamente uma chave aqui na página 243. Nós temos um trecho bíblico aqui que fornece uma chave para nós, para você poder compreender o conteúdo dessa lição. Agora, eu vou fazer uma leitura, e durante que eu estou fazendo a leitura, eu vou pedir que você grifa algumas coisas. Sujeitando-vos, grifa, uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas, grifa, aos seus próprios maridos como ao Senhor. Maridos, grifa, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo, grifa, se entregou por ela. Então você notem duas coisas aqui interessantes. Normalmente, o professor fala para a mulher que ela deve ser submissa. E ela fica enjoada de ouvir isso. Sabe, sempre está falando comigo que tem que ser submissa. E quando se fala para o homem, ele fica enjoado porque você sempre fala para ele que ele precisa amar a esposa. Agora, não resta dúvida que as verdades duas são corretas. Mas, para ser uma pessoa submissa, leva o quê? Amor. Porque você não pode se submeter para seu marido e sua esposa se você não tem aquele amor de Deus dentro de você, de amar sem receber algo de volta. Mas, ao mesmo tempo, o marido, quando ele ama sua esposa, ele é uma pessoa submissa. Então, quer dizer que a submissão é para o homem tanto como para a mulher. O amor é para a mulher tanto como para o homem. Então, quando se fala que a mulher deve ser submissa,
nós estamos entendendo que isso é um ato de amor, sendo submisso primeiramente à pessoa de Deus e ao seu marido. Mas, ao mesmo tempo, o marido que ama a sua esposa, no primeiro lugar, ele ama a Deus. A prova do seu amor para Deus é seu amor para o quê? Para o seu cônjuge. Como ele vai demonstrar esse amor? Sendo servo. O servo é uma pessoa submissa. No caso de Jesus, quem lavou os pés de quem? Jesus submeteu-se aos seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele mantinha sua autoridade sobre eles. Então o marido deve fazer a mesma coisa. Ele deve ser um servo da sua esposa, como ela deve ser uma serva do seu marido. Agora, quando está abordando esse trecho bíblico, então isso facilita você entender justamente o que nós vamos abordar nessa lição. Vai para a página 244. A janela em cima grifa o seguinte: o relacionamento conjugal deve refletir o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Ou seja, a vida conjugal reflete justamente o relacionamento entre a igreja, que é a noiva, e a pessoa de Cristo, que é o noivo. Agora, a minha pergunta para nós hoje à noite: a sua vida conjugal reflete a imagem da igreja, ela sendo noiva, submissa à pessoa de Deus, nesse caso Jesus Cristo, que é o noivo. Então, na minha vida conjugal deve refletir constantemente aquele relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. Então, isso é justamente nosso alvo de entender que isso agrada a pessoa de Deus. Vai para a página 245. Agora, você já está bem acostumado com o manual, porque cada vez que nós estamos mudando um assunto, sempre tem uma janela que fornece para nós uma declaração. Então, nessa janela, veja o que fala aqui. Grita o seguinte: o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja é um exemplo supremo de amor compromissado que deve ser seguido pelo marido, pela esposa, em seu relacionamento mútuo. Então, nós entendemos que o assunto é justamente refletir o quê? Relacionamento da igreja com o noivo, que é Jesus. Então, nosso relacionamento deve justamente seguir aquele modelo. Ou seja, nós podemos dizer para nossos filhos: imita o nosso relacionamento entre papai e mamãe, porque nós estamos refletindo justamente o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Agora, vai então para algoritmo humano número 1 e grifa o seguinte: o ponto de vista de Deus, ou seja, perspectiva bíblica sobre o problema, 3 níveis: coração, ação, sentimento. Grifa também no princípio 60, ele é ordenado por Deus como uma aliança de companheirismo e completação mútua. Então, nós estamos vendo que a mulher completa o marido, marido completa o marido, ou seja, a esposa. Então, os dois estão fazendo parte de quê? Companheirismo. E completando justamente um ao outro. Por isso a Bíblia fala que as duas pessoas é uma carne só. Agora, às vezes é difícil entender isso aí, mas veja bem o que eu estou dizendo. Quando se fala de Deus, nós falamos de 3 pessoas. E ao mesmo tempo é uma pessoa. Então nós devemos entender, quando Deus fala que tem 2 pessoas na vida conjugal e se tornam uma carne só, enquanto são 2 pessoas, na verdade é uma pessoa. Então, enquanto é 2 pessoas, é uma pessoa. Quando é uma pessoa na vida conjugal, são 2. Então nós entendemos que do jeito que Deus está colocando para nós, a pessoa casada, ela é uma pessoa junto com seu cônjuge, mas ao mesmo tempo, na vida conjugal, são 2 pessoas. Então, nosso alvo é demonstrar justamente uma unidade entre as 2 pessoas.
Agora, vamos ver aqui algo do Antigo Testamento, grifa Malaquias, e vamos então fazer uma leitura de Malaquias, capítulo 2, 14. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher de seu acordo matrimonial. Então, percebe como Deus está dizendo, quando você não está cumprindo sua promessa para o seu cônjuge, então Deus tem algo contra você. Porque você não está seguindo justamente o casamento que foi realizado. Então, notem que quando você é casado, você tem um compromisso para com o seu cônjuge. Agora, isso é algo sério. Lembra que eu falei do caso daquele casal que eu estou aconselhando lá nos Estados Unidos? Aquele casal, ele é um pastor. Ele falou para a sua esposa, eu não te amo. Então, percebe que Deus está dizendo aqui, nesse trecho bíblico, você não está cumprindo justamente a sua promessa de fidelidade para com o seu cônjuge. Então, isso quer dizer o seguinte, eu estou amando a minha esposa, apesar de não receber nada de volta. Só que no meu caso, a minha esposa me ama. Mas tem momentos que você não recebe aquele de volta. Então, você vai deixar de amar ela? Não. Você vai continuar amando ela porque é um compromisso e Deus vai nos colocar diante dele para nós respondermos sobre nosso compromisso para com o nosso cônjuge. Muito bem, agora vai para princípio 61 e grifa o seguinte: a união conjugal foi projetada para ser um relacionamento de unidade e permanência em uma só carne. Agora, nós temos dois trechos bíblicos que seria bom abordar. Primeiramente, nós vamos abordar justamente Gênesis capítulo 2 e vamos ver também verso 18. 2, 18 e também vamos abordar 24, que diz assim, Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então isso foi o plano de Deus. O normal é casamento. Agora, há momentos que você percebe alguém que não casou-se. Isso é um caso excepcional. A norma é casamento. Porque Deus deseja duas pessoas sendo uma pessoa só na sua vida conjugal. Então, há momentos que tem uma pessoa que fica solteira a vida toda. Mas isto não é o normal. O normal é casamento. Agora, veja também no verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o que? Uma só carne. Agora, Jesus havia repetido a mesma coisa quando ele tratou esse assunto, enquanto ele estava na terra. Veja Marcos 10, 6 a 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus une, ninguém o separe. Agora, percebem comigo, ele falou uma pessoa só. Veja o que ele falou aqui. Ele fala claramente, unirá a sua mulher, os dois se tornarem uma só carne. Assim, eles já não são dois, uma só carne. Mas, ao mesmo tempo, são duas pessoas. Então, por esse motivo, nós temos que esclarecer, são duas pessoas. Mas essas duas pessoas têm justamente a mesma meta. Qual meta? Agradar a Deus. Na sua vida conjugal, que demonstra justamente o quê?
uma carne só. Agora vai para a página 246. E a janela em cima grifa o seguinte: elas providenciam tudo quanto é necessário para entendermos a perspectiva sublime que Deus tem do casamento. E logo abaixo nós temos algumas orientações. Agora veja o algoritmo romano número 1 e grifa: Deus ordenou o casamento. Então o casamento é de Deus mesmo. Não a ideia do homem, a ideia de Deus. Deus fez mulher, fez homem. Fez homem primeiro, tirou do lado dele a mulher. Porque ele havia dito que não é bom que o homem seja só. Isso é normal, isso é aquilo que Deus deseja. Agora, não é pecado ser solteiro. Mas você tem que concordar comigo, de acordo com a palavra de Deus, a norma é casamento. Mas há recepções. Muito bem, há exceções. Desculpe. Agora, notem também, letra A, no ato de casamento, você se compromete diante de Deus numa aliança de companheirismo com seu cônjuge para o restante da vida. Agora, nós já havíamos abordado Malaquias 2,14, grifa novamente, e já abordamos Marcos 10, 6 a 9, grifa também novamente. Agora, na letra B, grifa o seguinte: o seu relacionamento conjugal deve ter como modelo o relacionamento do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Agora, para entender melhor isso aí, grifa também Efésios 5, 24 e 27. Agora, logo abaixo, nós estamos vendo o algoritmo humano número 2. Deus estabeleceu o caráter do casamento. Então, para eu entender como o casamento deve ser, então eu estou vendo justamente como Deus estabeleceu o caráter do casamento. Agora eu vou me confrontar biblicamente: será que meu casamento, a minha vida conjugal, está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu? Por isso o manual chama-se autoconfrontação, para você realmente avaliar a sua vida conjugal diante da palavra de Deus. Veja então, letra A, grife o seguinte: deve ser praticado com base no desejo de agradar a Deus. Então, a primeira coisa, na vida conjugal, você deve ter como meta, como alvo, como propósito, agradar a Deus e abençoar seu cônjuge. Agora, estou casado com uma mulher muito boa, mas ela é pecadora. E eu entendo que eu nem posso sempre agradar a Nancy. Nem sempre ela tem como me agradar, porque eu sou pecador. Mas ela pode ser agradável sempre para a minha pessoa. Eu posso ser agradável a ela sempre como uma pessoa, devido ao fato que estou agradando a Deus. Então, nossa meta é agradar a Deus e ser agradável ao nosso cônjuge. Então, eu posso fazer isso. Mas agradar a Nancy toda hora, não tenho como. Mas eu posso ser uma pessoa agradável a ela. Deu para compreender? Muito importante entender isso. Não é para você agradar as pessoas, é para você ser agradável às pessoas. E a pessoa que está andando com Deus, isso agrada a ela. Mas o motivo não é agradar a ela, o motivo é agradar a Deus, ser agradável à pessoa. Agora veja a letra B e grife o seguinte: não apenas no aspecto físico, mas também em questão de mente e propósitos. Então, a minha esposa, nós somos totalmente diferentes. O jeito dela de um jeito, o meu jeito do outro jeito. Mas o que é interessante, nós temos o mesmo propósito. Quando se fala de uma só carne, tem 3 coisas envolvidas. Primeiramente, permissão sexual. Uma carne só. Mas, ao mesmo tempo, tem 2 pensamentos a mais. Ter a mesma mente. A minha esposa, nós temos a mesma mente, mas nós temos ideias diferentes. Mas nós temos a mente de Cristo, porque a Bíblia declara que o crente tem como ter a mente de Cristo.
Então, eu e minha esposa, nossa meta é agradar a Deus através de ter a mesma mente que Cristo tinha quando Ele estava aqui na Terra. E outra coisa que facilita ser uma pessoa agradável, você tem um propósito. Qual é esse propósito? Agradar a Deus. E quem que agrada a Deus, ama Ele. E quem que ama Ele, ama seu próximo. Agora, nem sempre seu próximo pensa que você está amando. Porque possivelmente ele ou ela tem alguma coisa que está acontecendo com ele ou ela que não agrada a Deus. Então ela pensa, ou ele pensa que ele não me ama mais. Mas ele ama pelo fato que ele está sendo agradável a ela, mas não para agradar a ela nem a ele. Agora, acrescenta no seu manual Lucas 14, 26. Então, esse trecho bíblico não tem nada a ver com a vida conjugal, mas tem tudo sobre a vida do discípulo. Então, o discípulo casado deve ser uma pessoa que ama a Deus, não deve ser. Veja que ele fala aqui, Jesus: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Agora, isso não quer dizer que eu não amo a minha esposa. Isso quer dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu quero amar a Deus. Segundo lugar, segundo o grande mandamento, a prova do meu amor para com Ele é meu amor para com meu cônjuge. Agora, eu faço essa pergunta: se você amar a Deus, que tipo de marido você vai ser? Se você ama a Deus, que tipo de mulher você vai ser? Se você amar a Deus, que tipo de pais vocês vão ser? Então, a prova do seu amor para com Deus, que é nosso alvo, é que você está sendo uma pessoa agradável, manifestando o amor de Deus para com o seu próximo. Então, a minha esposa, a pessoa principal aqui na terra, mas o meu Deus é o principal em tudo. Então, a minha esposa, ela sabe que ela é a pessoa principal para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ela entende que Deus é o principal de tudo. Então, por isso, ela tem segurança comigo. Porque ela sabe que quando estou andando com Deus na maneira correta, eu estou amando ela na maneira que Deus deseja. Muito bem, agora vamos então abordar letra C. Aos olhos de Deus, os cônjuges têm o mesmo valor. Grife também, mas responsabilidades diferentes. Então, quando nós olhamos no livro de Gálatas, grifa Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, será que eu tenho uma posição melhor do que a minha esposa? Não. Mas eu tenho justamente um papel diferente do que ela. Nós temos responsabilidades diferentes, mas eu não estou numa posição melhor do que ela. Agora, eu sou a cabeça da família. Ela entende isso aí. Mas eu não fico no nível mais alto do que ela. Nós estamos no mesmo nível. Então, nós entendemos que esse trecho bíblico não tem nada a ver com vida conjugal, mas um princípio bíblico que encaixa também na vida conjugal, que o homem não tem mais valor do que a mulher. Os dois são iguais. Agora, vai para a letra D e grifa. Os parceiros do relacionamento conjugal devem buscar a unidade no pensar e no julgar. Agora, como isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o mesmo propósito, nosso desejo é agradar a Deus e ser agradável ao nosso cônjuge. Grife na letra, ou seja, número 1. Todas as decisões devem ter por base os princípios da palavra de Deus. Letra A, grifa. Se o seu cônjuge for descrente e não pereça não perca a esperança quando ele não tomar decisão
decisões baseadas exclusivamente na palavra de Deus, pois o homem é natural, ou seja, era um descrente. Então nós entendemos, se eu sou casado com uma pessoa incrédula, mesmo assim eu vou ser um servo com a minha esposa, mesmo que ela seja incrédula. Mas na hora de fazer decisões, eu vou fazer as decisões de acordo com a palavra de Deus, apesar de ela ter outra ideia que não combina com a palavra. Mas mesmo assim, eu vou avaliar a opinião dela se uma vez não está contra o que a Bíblia fala. Muito bem, vai para a página 247. Agora, no número 2, se por um lado os mandamentos bíblicos devem ser obedecidos sem se façam concessões, ceder a seu cônjuge em questão de preferência ou opinião é ser amável ou agradável. Agora, uma prova bíblica. Grifa Romanos 12:10 e Filipenses 2:3 e 4. Romanos 12:10 diz o seguinte: dedicam uns aos outros como amor fraternal, dando preferência aos outros mais do que a sua própria pessoa. Então, eu vou dar a preferência para minha esposa na questão de algumas coisas, ou seja, aquilo que não contradiz a palavra de Deus. Agora, como por exemplo, a minha esposa, certo dia, ela queria comprar um tapete para os 2 banheiros. O que ela escolheu, eu nem gostei. Mas eu pensei, puxa, ela pode colocar o que ela quer. Agora, eu tinha outra ideia, mas eu pensei comigo, eu vou dar a preferência para ela. E certa vez nós estávamos pintando nossa casa. Eu tinha uma ideia de uma cor, ela tinha outra ideia. Então eu pensei comigo, então ela fica em casa mais do que eu vou dar preferência para ela. Então a Bíblia não fala a cor da casa. A Bíblia não fala a cor do tapete. Mas a Bíblia fala que você deve dar preferência para outra pessoa. Agora, se ela desejar gastar um dinheiro num tapete que a gente não tem, agora eu vou falar não para ela. Isso seria a coisa correta. Então, eu não vou dar preferência para ela se isso nos coloca com dívida. Deu para entender? Então, quando contradiz a palavra, você não dá a preferência. Mas se não contradiz a palavra, você dá a preferência para outra pessoa. Filipenses também ajuda bastante a entender isso aí também. Veja comigo, Filipenses 2, 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora, só para você ter uma ideia mais esclarecida. Às vezes, na vida conjugal, você tem 2 pessoas, mas mesmo assim é uma carne só. Mas às vezes, uma das pessoas, do cônjuge, tem um desejo sexual maior do que a outra. Mas a própria Bíblia fala aqui que eu devo procurar a preferência do interesse da minha esposa. Então, o que acontece? Às vezes, ela entende que a Bíblia ensina que ela não pode me recusar. Ela tem uma obrigação, porque o corpo dela pertence a mim e meu corpo pertence a ela. Mas, em vez de forçar ela a ter sexo comigo, o que eu vou fazer? Eu penso comigo, eu prefiro qualidade do que quantidade. Porque se ela está concordando ter sexo comigo, não é tão gostoso como quando ela tem desejo de ter sexo comigo. Deu para entender? Então, eu estou dando para ela a preferência. Mas, ao mesmo tempo, ela poderia me ter dado o sexo, mas em vez de eu forçar ela no sentido que você deve isso para mim, porque a Bíblia fala, mas a Bíblia também fala que você deve dar preferência para o seu cônjuge. Então, nesse trecho bíblico, parece que não tem nada a ver com a parte sexual, mas tem. Porque você procura satisfazer o seu cônjuge, não a si mesmo. Porque quem que procura satisfazer a si mesmo é uma pessoa egoísta.
A pessoa humilde procura satisfazer outra pessoa na forma bíblica. Muito bem. Agora veja a letra E e grifa. Os cônjuges devem deixar um relacionamento filial estabelecido em seus lares de origem para então se unirem. O que acontece muitas vezes, o casal tem problema devido aos seus pais. Mas a Bíblia fala para deixar os pais. Agora isso não significa abandonar. Mas não é para os pais fazerem as decisões dos seus filhos, uma vez os filhos são casados. Mas às vezes os pais, mesmo quando os filhos são casados, começam a colocar palpite. E esse palpite não é bem-vindo, não. Então o que acontece é que às vezes isso cria problema na vida conjugal, devido ao fato que os pais estão dando palpite para a sua filha. Ou os pais estão dando palpite para o filho. Enquanto eles devem ser as pessoas que fazem as suas decisões, não de acordo com o desejo dos pais, mas de acordo com o desejo de Deus. Letra G, grifa. O serviço amoroso dos cônjuges, um para com o outro, deve ser elemento de destaque no casamento. Ou seja, número 1, sirva o seu cônjuge em amor. Agora lembra que eu falei da parte sexual? Grifa também 1 Coríntios 7, 3 e 4, que diz assim: o marido deve cumprir seus deveres conjugais para sua mulher, da mesma forma a mulher para seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a mulher. Agora, lembra que ela tem obrigação na ato sexual comigo. Eu tenho obrigação com ela também. Mas nem sempre ela está a fim de ter sexo. Mas ela entende da parte de submissão que o corpo dela pertence a mim no sentido de autoridade. E a mesma coisa quanto ela, que ela tem autoridade sobre meu corpo na parte sexual, eu devo concordar com ela. Uma obrigação bíblica. Mas ao mesmo tempo eu vou aplicar o trecho bíblico que fala, em vez dos interesses do Bill, eu vou procurar os interesses da minha esposa. Isso resolve muitas vezes o problema na vida sexual no casal, porque ele pensa, mas você me deve. Ela deve, mas ao mesmo tempo Deus fala, espera aí, procura os interesses delas acima dos seus interesses. Então isso que é correto. Agora, veja então número 3. Jesus exemplifica a atitude de servo que você deve ter no ministrar ao seu cônjuge. Então, o trecho bíblico é Marcos capítulo 10, 43 a 45. Veja que Jesus havia falado para seus seguidores. Agora, isso se aplica também na vida conjugal. Não será assim entre vocês, ao contrário, verso 43, quem quiser tomar importância entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro deverá ser o escravo de todos. E ele continua falando aqui, veja que ele fala aqui, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, esse trecho bíblico não é voltado para a vida conjugal, mas é voltado para a vida. Então, o que está voltado para a vida se aplica também na vida conjugal. Esse trecho bíblico não foi somente para os casais, é para todos nós. Então, eu devo ser um servo da minha esposa. Eu devo fazer a mesma coisa que Jesus fez para com os seus discípulos. Ele que lavou seus pés. Mas ele tinha autoridade de mandar que eles lavassem os pés dele. Mas em vez, ele queria ensinar justamente o valor de ser um servo de Deus. Muito bem. Agora vai algoritmo no número 4. Deus designou alguns para receberem a bênção de ficarem solteiros.
Lembra que eu já abordei por cima. Veja que ele fala aqui, letra A. Se você for solteiro, esta é uma ótima oportunidade para ministrar na vida da igreja local. Vocês sabem que o solteiro tem mais vida disponível para o serviço na igreja, porque não tem família. Então, por esse motivo, nós estamos vendo tantas irmãs no campo missionário sozinhas, porque elas não têm marido, então elas podem dedicar tudo no ministério. Mas, por outro lado, se a mulher ou o homem é casado, então ele tem obrigações para com sua família, para com sua esposa. Mas o solteiro não tem essa obrigação. Então, isso facilita o serviço dela no ministério, porque ela não tem justamente uma obrigação de casa. Letra B. Deus deu a alguns o dom de celibato. Ele deseja que os solteiros tenham contentamento e sejam uma bênção para os outros. Agora, esse dom é raro mesmo, porque Deus criou o homem e criou a mulher para ter justamente uma carne só. Mas em alguns casos ele deu justamente esse dom para uma pessoa. Mas isso é algo raro, não é algo comum. Vai para a página 248. Conflitos na vida conjugal. Agora lembra que nós havíamos abordado o quê? Nós havíamos abordado justamente como Deus estabeleceu o casamento. Mas qualquer um aqui hoje a gente podia dar um testemunho de um problema na sua vida conjugal. Todos nós temos problema na vida conjugal. Mas o que é certo, identificar o problema, lidar com ele biblicamente, com solução bíblica. Veja então na janela em cima. E grifa o seguinte: tais conflitos podem ser resolvidos e, quando tratados biblicamente, são verdadeiras oportunidades para o crescimento espiritual. Agora, ontem, seu pastor estava conversando comigo, pastor Roberto. Ele falou claramente algo que eu concordo. Através de provas, através de tribulação, através de conflitos, você cresce mais. Isso cria um crescimento maior para você. Quando você tem uma vida que você tem um conflito com outra pessoa, é o momento de você lidar biblicamente com aquele problema e você cresce mais no seu relacionamento com Deus devido ao fato que houve conflito, mas você lidou biblicamente com aquele conflito na vida conjugal. Veja algoritmo número 1 e grifa. O seu propósito de vida for a satisfação pessoal, cada um de culpar os outros pelos problemas e dificuldades, embora ambos sejam pecado. Agora, notem aqui que nós temos um conflito. Mas, em vez de atacar o conflito, você está percebendo, o marido ataca ela, ela ataca ele. Então, eles não estão obedecendo às ferramentas que foram dadas a respeito da vida conjugal na parte de comunicação. Nós vemos o que atacar problemas, não as pessoas. Então, o que cria conflito é o seguinte: nós temos conflito aqui. Mas, em vez de atacar o conflito, nós vamos acabar de atacar uma outra. Então, quando estou dando aconselhamento bíblico para o casal, normalmente no meio, um ataque uma ou outra. Não está atacando o problema, não está atacando o conflito, porque ele pensa que ela que é o problema, ou ele que é o problema, e o conflito que nós estamos tendo é culpa dele, enquanto ele pensa que o conflito que nós estamos tendo é culpa dela. Agora, notem, algoritmo número 2. Quando o casal tem como propósito de vida a satisfação pessoal, a tendência será resolver os conflitos conjugais à maneira do homem. Eu grifei alguns aqui para você avaliar comigo. Letra A. Comprometendo princípios bíblicos para resolver os conflitos. Então, não está cumprindo justamente os princípios que Deus deu para o casamento. Letra B. Procurando fazer trocas, barganhas
barganhas para conseguirem o que querem, ou seja, manipulação. Letra C, baseado em decisões e ações no conceito errôneo do mundo que enfatiza autoestima ou autoimagem positiva. Então, procura resolver o problema de uma forma humana em vez de uma forma bíblica. Letra H, buscando e esperando encontrar satisfação com outra pessoa em outro lugar. Vocês sabem que aqui no Brasil, dizem a pesquisa que 50% dos brasileiros hoje, depois de 10 anos de casado, se separam. 50%. Devido ao fato que, em vez de tratar com conflito, está atacando uma outra, e ela pensa, então, eu vou resolver o problema, eu vou me largar ele. Eu vou me divorciar. Então, você percebe que nós procuramos jeito humano para resolver o problema. A pessoa que vai recasar vai ter problema com outro cônjuge. Por que será? Porque ele tem problema. Mas ele pensa que foi outro cônjuge que tinha problema, ele não tinha. Muito bem. Agora veja o algoritmo humano número 3, e grifa. Deus deseja que os problemas conjugais sejam resolvidos para o bem dos cônjuges, à medida que cada um deles procura o quê? Agradar ao Senhor no relacionamento conjugal. Mais uma vez, nossa meta que é agradar a Deus, não as pessoas, não os nossos cônjuges. Agora veja a letra A, grifa. Deus ordenou que o cônjuge crente o ame e obedeça a sua palavra. Então, Deus tem essa meta para nós, obedecer a Deus, e para obedecer a Deus que eu devo fazer cumprir 2 grandes mandamentos. Quais são os 2? Os 2 grandes mandamentos, sabe o que é? Amará teu Deus, amará teu próximo. Muito bem, agora na página 249, veja como nós vamos tratar esses conflitos. Respondendo com gratidão, grifa, letra B, o amor de Deus manifestado por meio de Senhor Jesus Cristo, um crente pode exercer para com seu cônjuge um amor bíblico. É possível, porque o amor de Deus invadiu seu coração o dia que você converteu. Então você tem os frutos do Espírito Santo dentro de você. Sabe o que é? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando você está amando a Deus, você tem o fruto do Espírito Santo disponível para resolver conflitos. Veja a letra C. Se um crente considerar seu cônjuge superior a si mesmo, grifa, e grifa também, o resultado será unidade crescente de mente e propósito, enquanto ambos são encorajados em Cristo Jesus. Grifa também 2 Coríntios 5:9, que nós já havíamos abordado e vamos abordar novamente. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer esteja no corpo ou quer deixemos. Agora veja logo abaixo, mais um diagrama que facilita você entender como tratar o problema. O mais que você se aproxima de Deus, ou seja, o caminho de Deus, você vai resolver o problema, ou seja, o conflito na sua vida. Mas quando você procura o caminho do homem, você começa a atacar. Então, esse diagrama vai ajudar você a compreender que nós devemos pegar o caminho de Deus e não o caminho do homem. Lembra que no ano passado nós tratamos 2 lições sobre o assunto do caminho de Deus e caminho do homem. Então, novamente, nós estamos vendo aqui que nosso alvo é o caminho de Deus. Isso vai fazer com que você possa resolver o conflito. Algoritmo romano número 4. Os cônjuges devem se aproximar, grifa, mais de Deus, especialmente em épocas de conflito. O momento que você tem conflito, você precisa se aproximar mais à pessoa de Deus. Porque quando você procura agradar a Deus, então você vai ser
agradável ao seu cônjuge e vocês vão ter a mesma mente de Cristo, o mesmo propósito e vai resolver o conflito. Porque você tem o mesmo pensamento. O mesmo pensamento é que você vai ser uma pessoa agradável ao seu cônjuge, apesar do conflito que está diante de vocês. Se é um pecado, claro que tem que ser tratado pecado. E normalmente é um pecado. Mas, mesmo assim, tratando pecado, você precisa ser uma pessoa agradável ao mesmo tempo. Agora, coloca também, letra B, ainda que apenas um dos cônjuges se aproxime de Deus, esta comunhão é o melhor incentivo para conduzir o outro cônjuge ao Senhor. Eu vou falar para você o que aconteceu com ela, minha esposa. 2 anos passados, no tempo de inverno lá nos Estados Unidos, era um dia bem frio. E sexta-feira, nosso dia de namoro. Toda sexta-feira, reservado para minha esposa, nós temos um dia de namoro. Normalmente a gente come fora de casa naquele dia, almoço ou janta. E se tiver um bom filme no cinema, a gente vai no cinema à tarde. Então, nesse dia nós fomos no cinema, era um dia bem frio mesmo. Então, eu tinha justamente uma blusa com capuz. Eu coloquei assim, com chapéu embaixo e depois um agasalho também. Quando nós entramos lá no cinema, eu tirei, joguei para trás o capuz e sentei. A minha esposa fez a mesma coisa, nós sentamos e nós estamos assistindo o filme numa boa. Depois do filme, eu me levantei e eu falei para minha esposa o seguinte: por causa do capuz, eu preciso da ajuda dela, com um casaco. Então eu falei para ela: você tem que me ajudar. Ela olhou para mim assim: eu não tenho que fazer nada. Mas eu estranhei, mas puxa vida, por que ela falou disso aí? Eu só falei que você tem que me ajudar, é normal. Mas ela não gostou. Então eu pensei: não é bom brigar no cinema, então eu briguei com ela. Depois, no corredor, quando nós saímos da sala, eu pensei comigo: não é bom brigar no corredor também. Quando nós chegamos no carro, eu tenho uma regra: no carro você não briga com ninguém porque você está dirigindo, né? E no caminho para casa, eu falei para ela: olha, eu tenho que fazer algumas coisas no banco, deixo você em casa e eu volto. Combinado. Eu deixei ela em casa, eu fui no banco. No caminho para o banco, eu percebi meu problema. Eu podia ter dito para ela: Nancy, por gentileza, você poderia me ajudar? Mas não, tem que me ajudar. Agora, não foi meu propósito de mandar, mas ela entendeu aquilo como ordem. Então, eu podia ter dito para ela: por gentileza, você poderia me ajudar? Não seria uma coisa agradável? Então, você percebe como eu esqueci de ser uma pessoa agradável a ela? Criou problema. E o problema não era dela, o problema era meu problema. Só que ela reagiu. A reação dela, o problema dela. Mas eu provoquei a reação. Mas mesmo assim, a reação dela, o problema dela. Quando eu voltei para casa, eu havia confessado a Deus no caminho de volta que eu podia ter pedido melhor para ela. Quando eu cheguei em casa, eu falei para Nancy: nós temos que conversar. Eu vi nas vistas dela que ela pensou que ela ia apanhar. Mas nós nos sentamos, eu falei para Nancy: me perdoe, porque eu poderia ter dito: por gentileza, você poderia me ajudar com o meu casaco? E ela, por sua vez, ela olhou para mim: mas também me perdoe, porque eu reagi. Então você percebe como nós atacamos o problema e não a pessoa? E também nós estamos nos aproximando mais da pessoa de Deus. Então, ainda que apenas um dos cônjuges se aproxime de Deus, essa comunhão é o melhor incentivo para conduzir o outro cônjuge ao Senhor. Então, o fato que eu estava agindo biblicamente depois, ela correspondeu comigo. Deu para compreender? Agora, volta para a página 245. Princípios bíblicos novamente. Então, vamos abordar
princípio 62, e antes de abordar, grifa sua esperança, tem solução. Grifa também, no princípio 62, ainda que o seu cônjuge jamais pratique amor bíblico, você pode ter paz. Mas como? Salmo 119, verso 165, que diz o seguinte: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que faça tropeçar. Então, quando você ama a palavra de Deus, quer dizer que você pratica ela. Já imagina uma pessoa que fala, eu amo futebol, mas não vai assistir nunca, não joga, não sabe nada dos jogadores. Será que ele ama futebol? Não ama. Quem que ama algo, pratica. Por exemplo, eu amo pastel, e a prova é que eu como ela. Agora, se eu digo para você que eu amo pastel, e ele me convida para a pastelaria, eu prefiro pizzaria. Mas eu amo pastel. Ele não vai acreditar nunca que eu amo pastel quando eu falo para ele, não quero ir lá, eu quero uma pizza. Deu para entender, gente? Quando você ama a lei de Deus, você é um praticante da palavra. Porque amar a palavra quer dizer que você ama a Deus e seu próximo. Uma prática. Muito bem, agora veja então, princípio 63. Princípio 63. Dispondo-se a ser um servo em moldes bíblicos é uma bênção na vida do seu cônjuge. Agora, para nós entendermos melhor como a gente puxa a brasa para a nossa sardinha, vamos acrescentar mais um trecho bíblico, Ezequiel 18, 20. Então, eu quero abordar esse trecho aqui para você entender como a gente puxa brasa para a nossa sardinha. Veja que ele fala, aquele que pecar é quem morrerá. E o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada. A impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, quando a pessoa puxa brasa para a sua sardinha, ele está pecando. E a Bíblia fala que você deve avaliar a sua vida, em vez de avaliar a vida de uma outra pessoa, você vai se julgar primeiro, porque não se julga, você é hipócrita. E veja que a palavra me fala que não é para eu mudar o jeito da minha esposa, é para eu mudar o meu jeito. Então, nesse trecho bíblico me mostra claramente que eu não posso passar a culpa do meu pecado em outra pessoa qualquer. Nem ela possa passar a culpa do pecado dela em mim, porque ele fala, aquele que pecar é quem morrerá. Agora, para nós terminarmos essa parte hoje à noite, então vamos pensar no seguinte. Nós havíamos abordado o quê? 2 elementos. O primeiro elemento, lembra que nós abordamos o problema da perspectiva bíblica, no nível do coração do homem, na ação dele e no sentimento dele. O sentimento revela algo do coração. Não é confiável, mas é necessário que você tenha o sentimento que realmente acusa algo errado no coração. Agora, a ação, já com mais precisão, demonstra o que está dentro do coração, porque a Bíblia fala o que sai da boca sai do coração, ou seja, aquilo que está dentro do coração sai da boca. Então, a boca e a ação demonstram mais claro o que está acontecendo com você no nível do coração. O sentimento acusa algo. Agora, o segundo elemento tem solução para o problema. Como eu resolvi o problema lá no cinema, tem solução. Qual foi a solução? Eu me julguei primeiro. Quando me julguei, eu percebi, puxa vida, passou o cartão. Eu podia ter falado melhor para ela. Então, eu vou voltar para casa e eu vou pedir perdão dela. Eu me arrependi. E ela me perdoou. E quando eu pedi perdão dela, ela falou, olha, também eu pequei contra você porque eu reagi. E eu falei, Nancy,
eu aceito seu pensamento sobre isso, mas, primeiramente, você me perdoa. E ela falou, eu perdoo você. Então, ela falou comigo, você me perdoa? Eu falei, claro que eu perdoo você. Então, nós voltamos à unidade novamente, porque nós resolvemos um conflito. Agora, eu já tenho visto casais que têm conflito desse jeito a vida toda. Não resolvem esses conflitos. Então, logo mais, a vida conjugal fica desse jeito. A pessoa começa a se afastar mais do seu cônjuge. E logo mais, um deles vai o quê? Procurar ter satisfação com outra pessoa. Então, isso cria um problema maior ainda, porque não resolveu o conflito entre as duas pessoas. Na próxima lição, nós vamos tratar a segunda parte. E a segunda parte é extremamente importante, porque eu vou abordar claramente o assunto de amor e o assunto de submissão. Na segunda parte, onde nós vamos ter mais dois elementos. Quais são esses dois elementos? Os dois elementos é que nós vamos entender, ou seja, a mudança bíblica no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. E prática bíblica que resulta em mudanças permanentes, onde eu vou aplicar dois planos. O plano diário, como eu devo pensar na parte da manhã, antes de começar meu dia, enquanto estou saindo da cama, eu já estou citando trechos bíblicos para mim que são voltados para meus problemas naturais. Para eu ficar realmente disposto de entender que esse é o meu problema, mas pensando desse jeito, eu vou vencer esse problema no dia de hoje. Se eu não vencer, algo acontece, eu tenho outro plano. Plano de emergência, ou seja, de tentação. Onde eu posso utilizar o plano já para apagar aquele fogo que está no meu coração. Muito bem, então nós temos... 3 minutos que eu estou terminando, né? Então vamos 3 minutos a mais. Então vamos para a página 255. Tem mais 3 minutos, a gente pode dar uma introdução da lição, né? Agora, veja novamente, nós temos trecho bíblico que é chave para a lição. Depois de abordar esse trecho bíblico da chave da lição, então nós vamos ter nosso intervalo. Veja comigo o seguinte: mulheres, sejam vós igualmente submissas aos vossos maridos. A mulher não gosta de ouvir isso aí. Mas até eu poderia colocar aqui: mulheres, sejam vós igualmente amáveis aos vossos maridos, agradáveis aos seus maridos. Para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas. Ou seja, o comportamento da mulher fala mais alto do que a boca. Às vezes a boca cria maior problema, mas o comportamento voltado para Deus fala mais alto do que a própria boca de você. Agora veja que ele fala para os homens no verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas ou vossas orações. Então, grifa o seguinte: mulheres, sejam vós igualmente submissas aos vossos maridos. Grifa. Grifa também, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E grifa também a palavra frágil. E mais para frente, hoje à noite, eu vou utilizar esses dois trechos bíblicos, com mais alguns trechos bíblicos, para que nós possamos entender melhor a chave que vai abrir essa lição para nós hoje à noite. Agora, passou o horário, nós podemos então ter nosso lanche. Pode